Boa tarde! Chegando para mais uma live aqui no portal Direito do Empregado. Meu nome é Rafael, sou fundador e CEO do portal Direito do Empregado e estaremos hoje aqui com o professor Henrique Correia para falar da portaria 3665, mais precisamente sobre o adiamento da para essa live muito aguardada para falar dessa portaria. O professor Henrique está entrando. Boa tarde, professor. Tudo bem? E aí, meu amigo, tudo certo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Melhor agora aqui com um convidado ilustre desse no nosso Opa! portal. Maravilha. Professor, eu sei que a gente tem um tempo corrido, né? Só até 5h40, tem happy hour depois. Isso mesmo. É, vamos lá. Dar aqui boas-vindas pro pessoal que tá chegando aqui na live. Vamos falar sobre adiamento da portaria 3665. Foi adiada mais uma vez, se eu salvo engano, o quarto adiamento aí pelo governo. E aí, professor, né? Costumado ter advogados aqui como convidados, mas é professor. Primeiro, agradecer muito por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você aqui. E aí, 1º de março de 2026 é a nova data. Mas antes, quero te apresentar aqui para nossa audiência que está chegando. Vou pedir licença aqui para ler, né? Porque é um currículo extenso, né? E invejável, assim. Professor Henrique Corrêa é procurador do trabalho há mais de 15 anos, professor de Direito do Trabalho, autor best-seller na área trabalhista. E ano passado, turma, foi citado aí mais de 5.000 vezes no TST. Realmente é um prazer muito grande te receber aqui, professor. Para a gente falar sobre isso, né? Adiamento da portaria 3665. Vamos começar falando aí sobre a portaria em si, né? O que é essa portaria? Qual o intuito do governo ao editar essa portaria? Porque eu vi muita desinformação por aí rodando. Enfim, o que o senhor pode trazer para a gente? Meu amigo, obrigado pelo convite. Eu até escrevi aqui, Rafa, ó, trabalho em domingos e feriados, se você quiser afixar, né? Perfeito. Porque aí a gente já deixa o tema para quem for entrando ou passando por aqui. Meu irmão, eu sou seu seguidor há bastante tempo, né? Então eu gosto do seu Instagram, tô sempre seguindo o que você posta. E tô nessa jornada há bastante tempo, com os livros, as aulas, né? Escrevo bastante sobre isso. O objetivo aqui desse nosso bate-papo, né, é falar como que fica agora o trabalho aos domingos e nos feriados. Então são dois assuntos muito do dia a dia do empregado, dos trabalhadores, que é essa portaria que você já falou o número aí, é a portaria 3665, tá? Então vamos bater um papo aqui de forma que quem passar pela live saiba, ao final desse nosso bate-papo, se pode trabalhar no domingo, como que fica, se trata de mulheres e empregadas, que tem uma regra específica para as mulheres, se trabalha em hospitais vigilantes 12 por 36, como que fica essa regra, e tudo sobre feriado, né, o papel do sindicato. Então é um bate-papo muito, muito importante para todo mundo que trabalha e todo mundo que lida na área jurídica, seja advogado, advogada e os próprios trabalhadores. Fechou? Você quer começar pelo feriado ou você quer começar pelo DSR? Vamos começar pelo DSR e aí, aproveitando o gancho, como a gente conversou antes de entrar na live, eu vou ficar aqui de ouvinte, né? Também ouvinte de luxo, ouvindo aí os seus ensinamentos. E também para quem estiver passando pela live, são 5 horas. Geralmente a gente faz as lives mais tarde, depois que o pessoal sai do trabalho e tudo mais. Quem não vai conseguir ver toda, vai conseguir ver só um pouquinho, essa live vai ficar gravada aqui no nosso perfil, depois eu pretendo também subir lá no YouTube. Então não se preocupa, se você não conseguir ver a live toda agora, você consegue ver depois ela na íntegra. Mas, professor, vamos começar pelos trabalhos aos domingos, né? O DSR, como é que fica aí a portaria 3665? Quando entrar em vigor, né? Em 1º de março agora só, deixar bem claro que não é mais 1º de julho, né? Esse professor Uhum, agora uhum. já virou 1º de março. É isso aí. Ó, e quem for tendo dúvidas aqui, viu, Rafa? Se quiser colocar, eu respondo a todas elas, se tratar desse tema aqui que nós estamos falando, que o meu papel aqui é de professor, autor de livros e tal.
Então, Perfeito. veja, meu irmão, a grande discussão, e aí que eu vi muita gente falando bobagem nas redes, né? A Tati acabou de falar, sou enfermeira e trabalho 12h36. Tati, eu vou falar do seu caso específico. Veja aqui, ó. É, a grande discussão é a seguinte: lá atrás, quando eles criaram a Constituição Federal, a gente chama de constituinte originário, que criou todo um sistema constitucional, ele quis, por uma tradição católica, que o domingo fosse o DSR, o descanso semanal remunerado. Então, eu costumo falar para os meus alunos, que até ele, depois de criar o mundo, descansou no sétimo dia, e nós Uhum. temos que descansar por uma tradição católica, e as outras religiões, a maior parte das religiões seguiram, né, o domingo aí, para guardar o domingo, foi dado o domingo como o descanso. E todas as discussões de DSR é isso aqui, olha na minha mão, ó, é coincidir o descanso com o domingo. Então, pode trabalhar no DSR. Nós estamos falando dessa portaria coincidir com o domingo, porque é inegociável. Não pode sequer ser tratado a negociação sobre o descanso. O Perfeito. descanso semanal remunerado, esse é sagrado. Então, seja ele dado na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou no domingo, ele é sagrado. Ele tem que acontecer. Então, eu acho que nesse começo de bate-papo aqui, Rafa, toda a discussão, ela é se o DSR vai coincidir com o domingo ou não. Legal. E aí vem essa portaria, eu não vou ficar falando o número da portaria toda hora, mas essa portaria que não é nova, é lá de 2023, né? É a portaria 3665, que fala que agora, para trabalhar aos domingos, em algumas atividades do comércio, o sindicato precisa autorizar. É sobre isso. Então, vai trabalhar no domingo, o sindicato tem que autorizar junto com a empresa. Então, haveria aqui um fomento, um incentivo para a negociação coletiva. É sobre isso. Perfeito. Eu vi muita gente, muita informação, dizendo que a partir de 1º de julho o empregado CLT ia sair da escravidão, não ia ter mais isso, porque essa medida provisória, essa portaria ia entrar em vigor. Mas não é bem assim, né, professor? Não. E a portaria, olha aqui, eu até, de tantas pessoas me perguntaram, eu imprimi. A portaria é só isso aqui, ó. Ela Exatamente. é duas linhas, né? E aí a portaria fez o seguinte, por que que ela deu muita discussão lá em 2023, ela foi prorrogada, depois ela foi prorrogada outra vez, e agora ela foi prorrogada pela terceira vez? Terceira vez. Porque ela gera um certo temor no comércio em geral. Então, se você não é do comércio, e mais especificamente, rapaz, olha aqui, ó, algumas atividades do comércio. Está lá, energia elétrica, laticínios, pastelarias e tal. Então, algumas atividades do comércio, se você é de outra atividade, essa portaria não te atingiria em nada. Nada. E aí eu vi muita gente falando, se você trabalha aos domingos agora para... Não, são algumas atividades, né? Então, veja, a portaria ela foi prorrogada, né? E agora ela foi prorrogada novamente. Henrique, quem trabalha nessas atividades do comércio, como que fica? Vai ter que trabalhar no domingo, porque há uma autorização permanente para essas atividades funcionarem aos domingos, e aí o empregado precisa trabalhar, tá? Então, como que ficou agora, no dia de hoje, onde nós estamos gravando, né? As atividades que tinham autorização permanente, olha na minha mão, continua com autorização permanente. Ou seja, nada muda. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. Aí lá na frente, se a portaria vier entrar em vigor, o que, que vai acontecer? Para essas pessoas trabalharem aos domingos, essa coincidência, nós não estamos falando do descanso. O descanso tem que ter de qualquer jeito. Para coincidir com o domingo, aí precisa de negociação com o sindicato. Henrique, hoje pode ter negociação com o sindicato? Sempre pôde. E vai poder ainda. Tá? A- o que é
autorização permanente, ela continua, mas o sindicato pode negociar isso? Sempre pode e vai poder depois de março do ano que vem também. Há sempre esse incentivo à negociação. Então, agora falando muito especificamente aqui no seu canal, Rafael, que eu acho que é muito importante para a gente explicar isso, para quem é trabalhador, para quem é empregado, a primeira coisa que para quem está trabalhando aos domingos é verificar o instrumento coletivo. O que é isso? Está falando difícil. O acordo ou a convenção coletiva. Então chama ali e fala, ó, eu quero ver minha negociação coletiva. Como que está o meu acordo? Ah, ali está falando que eu tenho que trabalhar ou não tenho, tem que coincidir, não tem. E aí lá que vai ser ali a regra. Se não tem essa negociação, como que fica? Pode trabalhar no domingo, porque tem autorização permanente hoje, tá bom? Maravilha. Professor, então muito interessante a gente deixar já claro para quem está assistindo a gente agora ou vai assistir depois que essa portaria ela não se aplica, né? Reafirmando aqui, não se aplica para todos os empregados, ele tem indistintamente, né? Não. É para setores específicos do comércio. Então é muito importante que isso fique claro e até é uma preocupação muito grande minha enquanto CEO aqui do Portal Direito do Empregado de manter as pessoas bem informadas, professor, porque é, não gosto de propagar desinformação. Esse canal foi criado para informar e exatamente esse convite para o senhor falar aqui é exatamente por isso, porque o senhor tem a experiência de muitos anos de docência, de escritor e de procurador do trabalho, né? Então, é, aqui é para deixar bem claro para o pessoal que essa portaria, ainda que quando for entrar em vigor, não se aplica para todo o CLT do Brasil, vai se aplicar aí para alguns setores do comércio. Isso. E tem aqui, Rafael, uma. Nós não vamos ficar falando de números, de leis e tal, mas eu acho que é importante, né? Uma portaria que continua em vigor, que chama a portaria o número 671, lá Uhum, de 2021, ela que autoriza trabalhar no domingo. perfeito. Essa portaria continua intacta, ela não foi modificada, tá? Então, essa portaria 671, né, autoriza várias atividades, indústria, comércio, transporte, educação, serviços funerários, agricultura, pecuária, mineração, saúde, serviços sociais, atividades financeiras, atividade de call center, contra incêndios. Essas atividades tudo pode trabalhar no domingo, de forma permanente. Por quê? Porque está expressamente previsto na portaria 671, tá bom? Perfeito. Muito bom, muito bom. Então, assim, como que está hoje? Essas atividades que eu mencionei, tá lá na portaria 671, tem autorização permanente para trabalhar no domingo, tá bom? Então pode Perfeito. coincidir. Perfeito. Antes da gente passar pro feriado, que é a outra parte da portaria, professor, queria até aproveitar, pode ser não ter ligação com o tema completamente, mas o pessoal que está assistindo a gente vai gostar de ver depois, porque a gente recebe muito essa pergunta aqui. O pessoal da escala 6 por um, professor, que trabalha aí 6 dias, folga um, né? E geralmente coincide a folga com o domingo, mas tem vezes que quando a escala coloca ele para trabalhar mais do que 6 dias consecutivos, porque não conseguiu, a pessoa que faz a escala não conseguiu ali dar aquele descanso semanal remunerado, né? E aí coloca essa pessoa para trabalhar 7, 8, 9 dias antes de ter a próxima folga. Como é Não que fica essa pode. questão? Não pode, Não né? pode. Olha, novamente aquele para ficar didático, né? Se até ele que criou o mundo descansou no sétimo dia, não pode cumular descanso semanal remunerado. Dentro de 7 dias ele tem que descansar. Então, se ultrapassa 7 dias, qual a consequência? Ele recebe aquele dia em dobro, tá? E aí a empresa ainda sofre o risco de ser autuada pela fiscalização. Eu vou dar um passo aqui com você, Rafael, porque se ele comprovar que, em razão disso que está acontecendo com frequência, ele trabalhar mais de 7 dias sem descanso, ainda cabe futuramente um questionamento se aquilo está atingindo a saúde deste empregado, Uhum. né? E aí pode fazer a denúncia, inclusive, lá no Ministério Público do Trabalho, lá para nós, e aí a empresa será investigada, tá? Maravilha. Então,
em resumo, pode trabalhar mais do que 7 dias? Não. Dentro de 7 dias, dessa escala que a empresa fizer, ela tem que conceder um descanso. Necessariamente aos domingos? Não. Sendo dessas atividades, pode ter o descanso em outro dia. Agora, eu queria aproveitar aqui e me fazer uma pergunta. E se tratar de empregada? E se tratar de mulher? As mulheres, viu, Rafael? As empregadas, elas têm uma regra específica. Como Uhum. que é? A cada 15 dias, a cada 2 semanas, tem que coincidir necessariamente com o domingo o DSR. Aí você fala assim, Henrique, onde que está isso? Eu vou até deixar aqui, né? Está no artigo 386 da CLT. Tá? Esse artigo 386 lá da CLT, a CLT é uma lei federal, ela é obrigatória em todo o país. Então não tem querer, é uma lei federal, assim como tem leis tributárias, leis criminais, a CLT é uma lei federal, que tem abrangência lá na minha cidade natal, lá em Biraci, Minas Gerais, como em Fortaleza. Você mora em Fortaleza, né? Fortaleza, estamos aqui no Ah, em calor. Fortaleza. Então a CLT abrange Ibiraci, onde eu nasci, e aí em Fortaleza, essa linda terra aí no Ceará, que eu vou sempre aí dar aula. Rafael, então, se tratar de empregadas mulheres, precisa coincidir porque tem uma lei prevendo. Tem muita discussão se esse artigo, porque esse é muito antigo, da década de 40, ainda está em vigor ou não. Mas tem decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo que esse artigo é válido e as mulheres, as empregadas, precisam ter um descanso a cada 15 dias, coincidindo com o domingo. Lembrando que quando não coincide, o descanso é inegociável. Ele tem que ocorrer dentro de 7 dias. Muito bom. Agora eu quero fazer uma pergunta adicional para o senhor sobre isso, porque a gente recebe muito em caixinha de pergunta aqui, que a gente também sempre abre. Eu já vi que também o senhor sempre está abrindo caixinha de perguntas. Pessoal, sigam lá o professor. Ele está sempre abrindo caixinha de perguntas, responde todo dia. Eu acompanho também, sou um seguidor assíduo. E aqui a gente recebe muito, professor, o seguinte: as mulheres empregadas falam, ó, essa lei aí tá acontecendo, mas eu tô trabalhando aqui no restaurante, principalmente restaurante, shopping, que mais? Hospital. Aqui para mim isso não tá acontecendo não, porque o meu patrão disse que eu não tenho, essa lei não se aplica para mim, né? Essa lei não se aplica para mim. E eu continuo trabalhando aqui 3 domingos para folgar um, ou então 6 domingos para folgar um, sendo mulher. E aí, professor? O que que essa empregada pode Isso. fazer? Ótima pergunta. Sendo empregada mulher, tem esse artigo que eu acabei de falar, né, o 386, né, da CLT, deixa eu ver o número para não falar errado, 386. Mas eu estou trabalhando 4, 5 semanas e o descanso está sendo quarta-feira, está sendo na quinta, está sendo no sábado, mas no domingo não está coincidindo. Pessoal, aí precisa olhar, preste bastante atenção, precisa olhar a negociação coletiva. Se houver uma norma coletiva prevendo de forma diferente para aquela categoria, como você citou aí, hospital, restaurante, farmácia, aí prevalece a norma coletiva. Tá? Se não houver nada nesse sentido, artigo 386. O negociado prevalece sobre o legislado, nesse O caso. negociado prevalece sobre o negociado neste caso aqui, tá bom? Perfeito. Aí aqui o Cleiton perguntou assim: vale também para as mulheres, vale para todas as empregadas do país, em qualquer atividade, a não ser, meu amigo, que se trate de norma coletiva, se o sindicato foi lá e negociou de forma diferente. Aqui, para a gente não ficar falando muito técnico, Rafael, é importante que se diga que o sindicato pode negociar diretamente com aquela empresa, Uhum. chama acordo coletivo, é firmado ali entre a empresa Zé da Silva Limitada e o sindicato, bem específico, ou pode ser uma coisa mais ampla, né, do comércio em geral entre sindicatos, sindicato dos patrões e dos empregados. E aí abrange muita gente. Então precisa verificar se a empresa firmou ou se aquele ramo da atividade tem. Tá bom? Eu ouvi uma perguntinha aqui, eu queria responder, falando de 1236 da Bruna Gomes. Um abraço para você, Bruna. Olha, quem trabalha 1236, Rafael, e essa jornada é antiga, né? Ela foi sendo colocada e agora virou lei, antes não tinha nem lei. Uhum. Trabalha-se longas 12 horas e descansa longas 36.
Então, essa jornada 12 por 36, né, que é muito comum, vigilante, enfermeiros, né, o setor da saúde como um todo, Uhum. vigilantes e bombeiros e tantos Hotelaria. outros, hotelaria, né, e agora cuidadores de idosos, enfim, a jornada 12 por 36, depois de 2017, com a reforma trabalhista, ela pode ser aplicada a todo e qualquer empregado de qualquer ramo, né? Uhum. E pode ser colocada, olha no meu dedo aqui, entre empregado e empregador, por um contrato ali. Olha, você vai trabalhar 12 por 36. Tá certo, não precisa de norma coletiva? Não. Precisa de algo. Não, não precisa de nenhuma outra formalidade a não ser esse combinado entre as partes. Então, ele trabalha um dia, 12 horas, que é uma jornada longa, mas ele também descansa 36. Uhum. O que que acontece? Ele trabalha dia sim, dia não. Trocando em miúdos, dia sim, dia não. Tá? E vai coincidir com o domingo. E vai coincidir com o feriado. Que trabalha dia sim, dia não. Uma semana ele vai coincidir com o domingo, na outra não. Como que fica essa portaria? Olha na minha mão. Essa portaria não se aplica em nada aqui. 1236 coincide com o domingo e tá tudo certo. Coincide com o feriado e tá tudo certo. Porque ele tem um longo descanso de 36 horas. E aí já está dentro desse descanso, dentro dessa compensação. Então toda essa discussão, fala assim, se você trabalha no domingo agora, a partir do dia primeiro, pá, 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 tem, não, 1236 não alcança ele. E a Uhum. portaria falava só de alguns ramos do comércio. Né? Esses outros todos que nós conversamos, de farmácia, de hospitais, isso continua podendo trabalhar no domingo. Tá bom? A não ser que tenha uma norma coletiva prevendo. Então, o trabalhador, o advogado, eu costumo falar para os meus alunos, quando eu vou dar um curso para advogados, que eu falo assim: olha, hoje, a hora que o cliente chega no seu escritório, você tem que perguntar qual o ramo da atividade, correr lá e pegar a norma coletiva. Então, a Uhum. norma coletiva vale muito, ela vale mais do que a lei. Muito bom. Excelente, excelente dica. Até porque, professor, cada vez mais tem mais advogados, mais o pessoal do RH, departamento pessoal seguindo a gente aqui. É uma honra sempre até mandar um abraço para todo mundo que está seguindo a gente, acompanhando a gente, porque tem uma comunidade muito grande de advogados seguindo a gente, RH, departamento pessoal, contadores também, e o pessoal que opera aí o direito do trabalho no dia a dia. E aí, professor, a gente já falou então da portaria 365 sobre domingos, né, DSR, falamos muito bem, muito bem explicado, né? Como eu disse, estou sendo um ouvinte de luxo aqui, está sendo um aprendizado muito grande. E a gente pode falar agora sobre a questão dos feriados, né? A gente divide a portaria em DSR, que são os domingos, e também sobre os feriados, que o pessoal não estava diferenciando isso na portaria. Como é que fica sobre o feriado? Como é que é hoje? Como é que vai ficar dia 1º de março agora? Dá aí uma explanação para a gente sobre isso, por A favor. portaria ela tratava da coincidência do trabalho aos domingos, né? O DSR, nada muda, continua. Eu queria só falar uma coisa que eu vi várias pessoas perguntando do comércio em geral aqui, viu, Rafael? Você mesmo falou do comércio, acho que você tem muitos seguidores desse ramo. Uhum, Se não tiver nenhum acordo coletivo, nenhuma convenção coletiva, a pessoa que trabalha no comércio em geral, a cada 3 semanas tem que coincidir uma folga com o domingo. Isso tem lei, uhum, tá? Então tem uma lei falando que o comércio em geral, que trabalha a cada 3 semanas, lembrando que nessas 3 semanas ele tem que ter o descanso é inegociável, só que aí ele tem na quarta, na outra ele tem na sexta, na outra ele tem no sábado. A cada 3 semanas tem que coincidir uma com o domingo. Isso é lei. A não ser que a norma coletiva preveja de forma diferente. Tá? Então, o comércio em geral tem essa discussão, né, tem essa previsão em lei. Agora vamos passar um traço e vamos falar do feriado. Né? maravilha. A portaria fala de feriado. Feriado, os feriados nacionais, os feriados estaduais e os feriados municipais. O Brasil é conhecido por ter muitos feriados, tem uma intensa discussão na área trabalhista. É óbvio que, sobre o olhar da empresa, há um olhar mais crítico. O olhar do trabalhador, né, do empregado, há um olhar que gosta de feriados, naturalmente, e esse embate entre empresas e empregados é comum de um mundo democrático, né? A empresa quer pagar menos, o empregado quer ganhar mais, e esse embate, né, é do dia a dia da área trabalhista no mundo todo, inclusive no Brasil. Mas aí os feriados,
A pessoa precisa descansar 24 horas seguidas, e se ela trabalhar no feriado, ela tem que receber em dobro, e a empresa pode ser autuada pela fiscalização. Henrique, e essa portaria, o que ela previa? Ela previa um ponto aqui importante, que para trabalhar no feriado, nas atividades do comércio, naquelas atividades específicas ali que eu mencionei, que a portaria só fala de comércio, Uhum. haveria necessidade de acordo ou convenção coletiva. Tá? Então, para trabalhar no comércio, feriado, precisaria do sindicato autorizar. Era isso que previa a portaria que foi prorrogada para março do ano que vem. Henrique, como que fica hoje? Pessoal, hoje, você que é do comércio, que trabalha no feriado de finados, que nós tivemos agora 1º de maio, nós vamos ter agora Teve 7 de Corpus Christi setembro, agora, né? Corpus Christi, isso. Agora aqui no estado de São Paulo, tem um feriado no meio da semana que vem, dia 9 de julho, né? Então, feriados estaduais, municipais, né? A padroeira da cidade, muitas vezes é feriado. Aí em Fortaleza, a padroeira é feriado? Não. Não, aqui em Ribeirão é dia de São Sebastião. Ah, Mas, o enfim. nosso padroeiro é feriado, 19 de março, São José. É feriado, sim. Ah, então. Geralmente é feriados nas cidades, né? Segue essa tradição católica e aí todos desfrutam do feriado. E se trabalhar no feriado, tem que receber em dobro. Henrique, mas existe a possibilidade de ter uma autorização para trabalhar no feriado? Pessoal, comércio em geral só pode trabalhar no feriado se houver norma coletiva. Ah, mas você falou que a portaria não entrou em vigor, mas é lei isso. A portaria, olha na minha mão, não mudava nada. Eu vi um tanto de gente falando, porque agora, feriado. Cara, eu vou até deixar o número da lei aqui, Rafa, para deixar bem fundamentado. É uma lei número 10.101. E o artigo dessa lei, o artigo 6º A, ela prevê que o comércio em geral, para trabalhar no feriado, precisa de autorização por acordo ou convenção. Então, quem está nos assistindo, passou pela live aqui, ou vai assistir essa live, que trabalha no comércio e não tem norma coletiva prevendo essa autorização, tem muitos reflexos. E o Uhum. sindicato está dormindo no ponto, porque o sindicato pode questionar isso. Eu Uhum. estou falando aqui do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Eu sou procurador aqui há bastante tempo, há 18 anos. Quando eu passei em concurso, eu passei num jovem procurador. Minha primeira lotação foi em Boa Vista, Roraima. Tá? Então, eu quero mandar um abraço para toda a região norte, que foi a minha primeira lotação. Foi Top Manaus demais. e Boa Vista. Mas aí, meu amigo, o negócio é o seguinte: aqui no interior de São Paulo, tem vários sindicatos. Eu vou citar um apenas aqui de Bebedouro, que é uma cidade pequena aqui. Ele não autoriza trabalhar no feriado. E aí a empresa que abre, depois ele entra com uma ação contra a empresa, Uhum. pleiteando aquele direito para cada empregado que é filiado. Então, veja, o sindicato tem de autorizar o trabalho do comércio em feriado, senão não pode abrir, não pode exigir trabalho. E pouca gente sabe disso. Muito bom, hein? Essa informação excelente já vale aqui o like na live, né? Só essa informação, porque a portaria não ia mudar absolutamente nada, né, Nada. professor? Para Nada. feriado. Nada. A portaria mudava de uma forma significativa para a coincidência do trabalho no domingo para o comércio. Agora, feriados, ela não muda porque já tem lei. E essa lei é antiga, cara. Essa lei é de 2000, né? Então, assim, se você é empregado e está trabalhando no feriado e tem dúvida se tem essa autorização, vá até o seu sindicato. É importante a presença do sindicato aqui, né? E aí o sindicato vai negociar com a empresa a abertura ali daquela unidade durante os feriados. Muito bom. A Priscila, professor, perguntou aqui, enquanto você estava explicando sobre a portaria e feriado, ela perguntou também da escala 12/36, se cair no feriado, se vai receber em dobro ou não. Vai não, vai não. Escala 12/36 coincidiu feriado ou domingo, trabalha normalmente. No outro dia, a Priscila vai ter um longo descanso de 36 horas. Eu costumo falar, trabalho no domingo e feriado e não ganha hora extra. Acabou de falar aqui, a Narla. Tá tudo certo, viu? Você não vai ganhar hora extra.
Quem trabalha 12h36 vai coincidir com o domingo, vai coincidir com o feriado e tá tudo certo, porque você tem uma longa folga de 36 horas. É mais do que um DSR, que é apenas 24 horas. Eu costumo falar que é uma certa ilusão, Rafael, agora eu vou elevar só um pouquinho o nível aqui, há uma certa ilusão na jornada 12h36, porque veja, ele trabalha um dia longo de 12 horas, depois ele tem um longo descanso. Só Uhum. que o que que é comum em muitos aqui? Ele pega um outro trabalho 12h36. E aí ele começa a trabalhar 12, 12, 12, 12, 12, 12, sem descanso, Aí fica né? esgotado. Aí fica esgotado, não tem jeito, né? Tudo isso, até o Ricardo escreveu aqui, são modificações trazidas pela reforma trabalhista durante o governo Michel Temer, em 2017. Antes, os feriados precisariam ser respeitados, agora não mais. Depois de 2017, quem trabalha 12h36 trabalha feriado, trabalha domingo e tá tudo certo. Mas se houver convenção coletiva que o feriado vai ser dobrado, né, para escala 12h36, aí tem que ser dobrado, né? Isso, professor? Porque eu sei que Aí, muitos sindicatos mantiveram essa regra que era antes da reforma trabalhista. Eles negociaram e mantiveram. Se tiver negociação coletiva, pode ser cobrado, não é isso? é isso. Se tiver previsão em norma coletiva, prevalece a norma coletiva. E aí está lá 12h36, mas coincidir com o feriado, ele não trabalha, aí tem que guardar aquele feriado. Inclusive, o Ricardo que comentou aí é um dos fundadores do evento chamado Conexão DP, professor. Inclusive, Ricardo, fica a dica para convidar o professor Henrique para palestrar. É aqui em Fortaleza, professor. Seria Irei ótimo, com viu? prazer. Seria ótimo ter a sua presença aqui. Então, professor, muito legal saber. Tá já acabando, né? Eu sei que eu tenho que liberar 5h40 em ponto. A gente vai ser pontual, conforme combinado, mas Eu tenho um compromisso inegociável, um happy hour que eu inegociável. tenho. Ô, brother, eu vou deixar meu Instagram aqui. Você pode É, afixar ele aí agora? claro. Aqui, ó. Prof_Correia é o meu Instagram. Quem quiser seguir para dicas diárias, né, com um viés bem do direito do trabalho, da legislação, do que está acontecendo no mundo trabalhista, né? Eu sigo bastante o TST, eu tenho vários livros sobre jurisprudência, e aí eu comento em tempo integral no meu Instagram. Indico bastante. Indico bastante para vocês seguirem. Mas, professor, então falamos sobre a portaria, sobre o adiamento. Não vai ser mais 1º de julho, agora só 1º de março. Falamos a diferença do DSR para o feriado. O feriado não muda nada, né? E eu quero saber agora se eu acho que vai ter novos adiamentos por aí, assim, olhando a sua bola de cristal, pela sua experiência no ramo trabalhista, o que que espera a gente para 1º de março? Porque eu vinha falando assim para todo mundo, vamos esperar chegar final de junho para ver se vai realmente entrar em vigor, não vamos colocar aqui os carros na frente dos bois, não. Mas o pessoal tava falando, não, vai vir inúmeros portais de grande alcance publicando isso, e na hora que é adiada, os portais não falam mais nada, e aí fica no imaginário popular que essa portaria vai entrar em vigor dia 1º de julho, quando agora é só 1º de março. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o que precisava vir nesse meio tempo era uma legislação mais clara sobre trabalho nos domingos e feriados. A hora que você lê a portaria, você não entende absolutamente nada. Por isso que teve uma desinformação, muita gente falando, vai mudar, meu Deus! Tá? Então a portaria ela é muito mal escrita, ela remete a outras portarias e revoga itens e tal. Então é uma coisa muito, na minha opinião, mal feita, né? Uhum, Se ela vai entrar em vigor, olha, vai depender do momento político da época, né? Porque o que que aconteceu? O Congresso Nacional, quando viu que essa portaria ia entrar em vigor, ele se movimentou e falou: olha, espera, nós não podemos autorizar só por sindicato. Nós queremos que o comércio fique funcionando em alguns dias, porque é importante para a sociedade como um todo. E isso foi o discurso de vários deputados e senadores ali. Então vai depender em março como que vai estar esse momento político, né? Como que vai estar essa aceitação.
Seria o ideal é uma nova legislação sobre o assunto e não regulamentado por portaria. Portaria não pode inovar, ela não pode criar aqui determinando que vai ser assim, vai ser assado, porque o ministro do Trabalho não tem esse poder. Quem tem o poder é o Congresso Nacional via legislação, né? Parlamento, não é isso? É. Muito bom. Para finalizar, professor, uma dica que o senhor pode deixar aqui para advogados, pessoal do RH, departamento pessoal que estão nos assistindo e tem dúvidas sobre esse tema, né, sobre DSR, feriado, portaria, uma dica que o senhor pode deixar para o pessoal que opera o direito do trabalho no dia a dia. Olha, uma dica para quem opera o direito do trabalho no dia a dia é que nada muda, a não ser essa conversa que nós tivemos. Então, assim, não tenha terrorismo. O negócio é o seguinte: é olhar a norma coletiva da categoria, né? Então, deixa eu olhar se tem. Se não tiver, mulheres têm que desfrutar a cada 15 dias do domingo. 12h36, muda nada com feriado, com DSE. E comércio em geral precisa coincidir a cada 3 semanas com domingo. Então eu acho assim, é algo bem simples, né? Esse assunto ficou complexo porque teve muitas notícias e notícias muitas erradas, porque hoje vale mais um like do que a reputação. Perfeito. E mais o assunto é simples para o dia a dia e o RH tem pessoas muito preparadas que já lidam no dia a dia com isso e é continuar. Muito bom. Queria agradecer demais pela presença. Muito bom, muito Eu que esclarecedora a agradeço. live. Quem está perguntando, viu? Algumas pessoas perguntaram, professor. A live vai ficar gravada aqui no nosso perfil, né? E também vamos subir no YouTube. Então, professor, a live vai estar completa lá com todas as explicações que o professor Henrique Corrêa deu para a gente. Queria convidar todo mundo novamente para seguir o professor. Realmente o Instagram é muito bom, muita informação diária, caixinhas de perguntas diárias. Eu sou um seguidor assíduo, é, indico demais. Queria deixar, professor, aqui um novo agradecimento novamente e um espaço para deixar suas considerações finais aí. Ô, brother, eu que te agradeço, te sigo aqui, né? Quem tem YouTube tem o hábito de, né? Eu tenho um canalzinho lá no YouTube também, que eu posto vídeos diários. É Henrique Correia, Correia com I, ou se não no Instagram. Inclusive, Rafael, para os advogados, advogadas, RH, eu escrevi 2 páginas, é bem curtinho, sobre o trabalho de domingos e feriados e deixei no meu Instagram, na Perfeito, link da bio ali, que é aquele sitezinho que fica embaixo da foto, né? Você clica ali, tem isso que nós conversamos escrito. Eu deixei perfeito. bem lá, domingos e feriados e a portaria agora prorrogada e tal. Então tem lá. Eu li, Fechou? tá bem didático, tá muito bom. Ótimo, pessoal. E comprem os livros do professor, né? O professor tem aí dezenas de livros publicados. Podem comprar, que eu garanto. Tá Obrigado, meu liberado pro irmão. happy hour, professor. Vou agora tomar cerveja. Estou saindo daqui, já estou indo. E Ribeirão é bom obrigado pelo demais. convite. Espero em breve encontrá-lo novamente. Também. Grande abraço, professor. Até Valeu. a próxima.